E tá aqui com a gente a Tatiele Machado. Abre a câmera aí, Joãozinho. Bom dia, Tatiele, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo que legal bom? estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Tu é natural de Meleiro? Eu sou de Meleiro. Aí eu quis fazer uma faculdade em Floripa. Aí me mudei pra lá, fui fazer minha faculdade. Acabei me habituando com a cidade, muito bonita. Comecei a trabalhar lá, fiz amigos. Acabei ficando por lá. Ficou Deixou Meleiro. Em partes, né? Não, eu venho sempre pra cá, porque a minha família toda mora aqui. Então eu tô sempre aqui, todo mês eu venho visitar eles. E aí, essa aventura é teu primeiro livro? Físico, assim, meu mesmo, é o primeiro. Eu já participei de outros trabalhos, antologias, que a gente costuma falar, né? Que são com outros autores, que aí já saiu o livro físico também. Já participei de algumas antologias que viraram e-book, já participei em algumas revistas literárias, mas o primeiro livro físico mesmo, meu, é esse aqui. E de onde vem essa veia, assim, para escrever? Ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela estava me contando que quando eu era pequenininha, uns 4, 5 anos, ela trabalhava e eu ficava do lado dela falando, ai mãe, vamos contar histórias. Aí eu inventava uma história, agora é sua vez. Aí ela falava uma historinha, inventava uma historinha. Sempre tinha que ser inventada. Aí eu falei pra ela, nossa, parece que tá falando de outra pessoa, porque eu era tão pequenininha, não lembro. Tu não tem essa lembrança? Não tenho essa lembrança. Mas pra ver que, tipo, olha que há muitos anos atrás já tinha isso. Mas em que momento, assim, como é que começou essa participação em outros livros e tal? Tu faz o quê? Tu fez jornalismo? Alguma área? Não, nada a ver. Eu fiz ciências contábeis. E aí, no final da minha faculdade, fui fazer o meu TCC. E depois do TCC, eu senti vontade de escrever um pouco mais sobre o tema do meu TCC. Então, nada a ver com histórias. Aí eu criei um blog e comecei a falar sobre isso, sobre o tema do meu TCC. E aí eu comecei a me sentir um pouco travada, não estava conseguindo escrever no blog. E eu dividi apartamento com uma amiga e ela falou que tinha uma amiga, da minha amiga, que estava lançando um livro. E aí eu fui conversar com essa amiga da minha amiga, com a Ed. Eu sempre falo muito dela porque ela foi a minha inspiração. Eu não imaginava que eu poderia escrever um livro. Eu não conhecia ninguém que tinha escrito um livro. E aí eu fui falar com ela e ela falou assim, num áudio de WhatsApp, ai, Tati, escreve quando tu se sentir bem, sobre aquilo que tu se sentir bem. Na mesma hora eu abri o notebook, liguei o Word e comecei a escrever uma história. Porque eu sempre inventei histórias na minha cabeça. Não lembrava dessas de criança, mas eu lembrava de adolescente. Assistia televisão com a minha família e aí terminava a novela e eu ficava imaginando o que ia acontecer no próximo capítulo. Mas sempre foi muito na minha cabeça, assim, ai, será que vai acontecer isso? Podia ser isso? Não aconteceu o que eu imaginava, mas eu estava sempre pensando o que poderia. Mas estava sempre criando. Sempre criando alguma coisa. E aí quando ela falou assim, escreve aquilo que tu se sentir bem. Eu falei, ela tá lançando um livro, então vou começar a escrever alguma coisa aqui também. Aí comecei a escrever uma história, isso em 2018. E durante um tempo eu só escrevia aquilo que eu tinha vontade de escrever. Aí em 2020, com a pandemia, fiquei mais em casa. Aí eu comecei a fazer alguns cursinhos, assistir vídeos no YouTube sobre escrita. Me inscrevi em alguns cursos, fui conhecendo outras pessoas, a gente foi criando grupos no WhatsApp, foi conversando. Aí comecei a participar de um clube de escrita, do qual eu participo até hoje. E do clube, o professor, ele sempre coloca algumas atividades pra gente. Ele vai dando alguns temas e a gente vai estudando sobre aquele tema. Então a gente teve conto policial, romance epistolar, que é de cartas. E teve uma aula que era escrevendo para crianças. E aí ele colocou uma atividade pra gente fazer e mandar pra ele por e-mail. Aí eu comecei aquela atividade, mandei pra ele e ele falou, tá legal isso aqui, vamos trabalhar, que isso pode virar um livro. E a gente começou a conversar, trocar e-mails, fazer uma mentoria, e aí surgiu o livro. Mas quando ele falou assim pra ti, que legal, isso pode virar um livro, o que tu pensou assim na hora? Será? Ou já sentiu, né? Olha, tá nascendo uma escritora aqui mesmo. Eu queria publicar, eu já tinha essa vontade, porque eu já estava lendo muito. Depois da faculdade eu comecei a ler mais, porque até a faculdade não tinha tempo. Aí depois eu comecei a ler mais e eu tinha vontade de escrever também. Só que eu sempre imaginei escrever um romance, escrever um livro para adulto. Eu nunca
tinha imaginado escrever um livro infantil. E aí, quando eu fiz a atividade e mandei para ele falou que estava legal, eu fiquei, nossa, será? Ah, vamos ver no que dá. Vou seguir as orientações aí. Vou seguir, né? O professor tá falando, vamos ver. E a gente foi conversando, foi trocando. E aí, quando o texto ficou pronto, achei tão bonitinho e a gente sente uma vontade de querer mostrar para as outras pessoas. Que até então eu tinha muita vergonha de mostrar os meus textos, o que eu escrevia. Só que quando o texto fica pronto, você dá uma vontade de mostrar para os outros também aquilo. Parece tão legal. E aí vai para outra parte, que é a parte de publicação, que é correr atrás, descobrir como funciona, porque são muitos processos, até o livro realmente ficar prontinho. E como é que surgiu quando ele deu essa tarefa, assim, vamos escrever para crianças? E aí, será que essa menininha lá que contava histórias surgiu em algum momento? Pois é, foi muito natural, assim, escrever para criança. A história que eu comecei a escrever lá em 2018, quando eu abri o notebook e comecei a escrever, eu tô com ela lá ainda paradinha, quem sabe um dia, mas eu tentava escrever e não gostava, reescrevia, apagava, reescrevia. E quando eu fui escrever para criança, essa história e outras histórias que eu escrevi depois, fluiu muito fácil, assim. Que interessante, né? E quanto tempo entre esse momento que ele deu a tarefa até ter o livro físico aí em mãos? Eu comecei a escrever a história em 2021, na metade de 2021 mais ou menos, que foi quando teve a aula. Acho que foi até o final de 2021, a gente trocando e-mails, conversando, e aí em 2022 eu comecei a procurar para fazer a publicação. Aí vai procurar a editora, manda e-mail, às vezes a editora responde, às vezes a editora às vezes demora um pouquinho, porque as editoras também recebem muitos e-mails, e aí em que caminho seguir, até que esse ano, 2023, eu consegui conversar com a editora, gostei da proposta deles, resolvi arriscar, né, porque era um primeiro livro, não sabia muito bem como estava fazendo, e aí a gente assinou o contrato e começou a produção. A gente começou a produção desse livro em março de 2023. Aí em junho ele ficou pronto. Agora desse ano. Então, é um certo tempinho, né? Às vezes a gente cai naquela ansiedade de querer que o livro fique pronto, porque eu comecei a escrever lá em 2021. Então, nossa, pra mim já faz tanto tempo, né? Só que realmente precisa de um tempo. Vamos mostrar o livro? E é um livro para que idade? Fala um pouquinho agora sobre o livro. Sobre O Melhor dos Bichos. O Melhor dos Bichos. Então, o livro, ele é uma fábula, né? São alguns animaizinhos conversando. Ele tem bastante texto. Vou mostrar aqui, mostra pra câmera? Isso, fica melhor, mostra lá pra câmera 7. Isso. Vamos abrir aqui uma página. Ele tem bastante texto, então ele, pelo estilo de fábula e tudo mais, ele é mais indicado para 5, 8 anos, que eles gostam desse tipo Deixa eu dar uma olhada. de história. Tá. Não quer dizer que outras crianças também não possam gostar. Eu tenho relatos de um menino de 3 anos que gosta muito porque ele gosta de animais. Então ele gostou muito da história. Uma amiga minha me mandou uma mensagem que a mãe dela leu e que ficou super emocionada com o final. Então, às vezes toca outras pessoas também. É que na verdade assim, né? Agora fala de uma mãe e de uma avó aqui. Numa casa onde os adultos leem, os adultos manuseiam livros e o livro não está só lá na estante para bonito, é fato, gente, que as crianças terão interesse por livros, né? Assim aconteceu na minha casa, então as minhas 2 filhas gostam muito de livros. A Catarina, minha mais velha, é muito mais sedenta, né? Ela lê muito, a Sofia um pouco menos. Mas os meus 2 netos são mini devoradores de livros. Vai muito do incentivo também, né? Então eu tava te contando aqui, né? O Pedro, aliás, né, minha gente, preciso fazer aqui minha homenagem, que o meu Pedro tá de aniversário hoje, tá, gente? 6 anos, olha ele lá na tela, Tati. Aí ele tá menorzinho, gente, né? Óbvio, gente, porque eu resolvi pegar essa foto aí porque eu acho muito fofa. Que ele estava fazendo uma propaganda para a Ótica Miguel, viu, gente? É muito estiloso. Muito estiloso, né? Neto da vovó Jojo. Aí eu acho que ele devia ter uns 3, 4, eu acho que uns 3 aninhos, gente. Ele. Mas ele não mudou nada. Ele só cresceu. O meu Pedro hoje, gente, é a minha pessoa no mundo. Ele tá fazendo 6 aninhos hoje.
Beijo da vovó Jojo. E o Pedro tá aqui contando pra Tatiana que toda noite... Olha aí o Pedro, ó. Agora, atual. Com o seu cabelo by Gregory, né? Ele só corta lá com o Gregory do Lamaf. Meu querido. Gente, esse menino tá terrível, vocês não têm noção. E aí o Pedro, toda noite, tem que ter historinha, né? Então, quando a gente não tem muita paciência, às vezes eu não tenho nem, sabe, nem vontade, assim, da voz mesmo, assim, tá cansada, aí a gente bota uma, ali no Spotify, tem umas historinhas, assim, bem bacanas, assim, de bichos, inclusive. Ontem botei pra ele uma da abelhinha, mas toda noite tem que ter leitura. E o outro, o Luca, que vai fazer 3 anos, aquele, você não tem noção, assim, ó. Ele vive com livros. Ai, que bonitinho. Vive, vai fazer 3 anos. E ele tem fotos, assim, olhando o livro como se estivesse lendo, assim, a coisa mais amada. Que é o filho da Catarina, que devora livros, né? Então, é muito, muito do incentivo mesmo, né? E ter o livro físico, para ter esse prazer, porque, ai gente, assim, tudo muito bom, tal, internet facilita muito, que negócio de Kindle aí, a Catarina tem, mas para mim... Livro físico. Nada substitui um livro físico. E eu também não gosto de pegar emprestado, também não gosto de emprestar. Eu gosto de ter o meu livro e pronto, acabou, bem egoísta. Eu sou assim também. Eu empresto os livros, mas eu não gosto. Eu empresto, eu acabo emprestando, mas eu não gosto. Eu te entendo porque eu sou assim também. E tipo assim, eu pego um livro emprestado, mas assim, sabe assim, quando se tu vai usar uma roupa que não é tua, não sei, eu não gosto de pegar livro emprestado. Ficou muito lindo. E pra criança tem isso, né, da criança pegar, ver o desenho. Bastante texto, isso que é bom. É o que as pessoas mais falam quando elas conhecem o livro. Nossa, eu não achei que a tua história era tão grande. Tem bastante história. E aí, assim, foi fluindo. Foi fluindo. E nasceu. E escrevi, não sei. Não sei, né? Não sei. Tá aqui. Que legal. Tem até os mascotezinhos ali. Tem uma amiga minha que fez, pedi pra ela, porque eu acho muito bonito o trabalho de dela. crochêzinho, vamos mostrar aqui. Quer pertinho. Pegar? Isso. Esse é o filhote, que amor, que ficou, olha. Esse é o papai. Olha, gente, leãozinho. Ai, se o Luca, meu neto, tivesse aqui, já ia fazer... Ele imita todos os bichos, todos. Que amor. Na história a gente tem outros animaizinhos, mas é que o leão e o seu filhote, eles acabam... Não, vamos botar aqui. Quer botar aqui de volta? Aqui. Eles têm destaque? Eles têm, porque assim, o nome da história é O Melhor dos Bichos. Então, a gente tem no início ali alguns animais conversando, porque eles consideram o leão o melhor. Então, eles veem um leão como a pessoa mais importante da floresta. Só que eles não conseguem perceber neles as coisas boas. Eles ficam se comparando muito com o leão. O leão é bonito, o leão é forte, o leão é rápido. E aí chega um outro animalzinho, a raposa, e a raposa, mas eu também posso ser bonito, forte, rápido. E os animais vão rir e vão zombar dele, da raposa. Não vão ter uma empatia com a raposa, não vão... Porque eles não conseguem perceber nem neles, nem nos outros o melhor, assim, de cada um. E vai acontecer uma situação, porque... O leãozinho, ele é um pouco sapeca. Ele vai se meter numa encrenca e vai ficar preso numa caverna. E o leão, que era considerado pelos outros o melhor, o mais forte, o mais veloz, ele não vai conseguir retirar e salvar o seu filhote sozinho. Ele vai precisar da ajuda dos outros animais. Então, cada animal vai dar o melhor de si. O melhor de cada animalzinho para conseguir salvar o filhote. Valorizando o que cada um, né, tem de bom e tem de especial, e também a ajuda, né? Muito bacana. Uma coisa que é muito falada ali no livro é qual o seu talento, né? O seu talento é esse, você pode ajudar. Uma coisa que eu acabo utilizando muito. Reforçando isso.
E é muito bacana isso, porque a gente vive hoje, atualmente, um mundo muito competitivo, né, gente? Onde as pessoas... muito comparativo também, né? Ó, deixa eu ficar mostrando aqui para vocês. Onde as pessoas estão, até pela própria... em função das redes sociais, sempre se comparando, né? E às vezes esquecem de se perceber, né? De perceber os seus talentos, os seus valores, né? E, mas o outro. E isso é muito importante, passar uma lição dessas para uma criança, porque outro dia eu ainda falei, não me lembro quem é que estava aqui, que eu ainda disse assim... aquelas 3 professoras lá de Sombrio, que eu ainda disse assim, às vezes pode ser numa leitura como essa, ou na fala de um professor, que vai ter uma grande virada de chave para uma criança. No lúdico, numa brincadeira, você consegue numa trazer algumas coisas né? e falando com a criança, porque às vezes você vai falar diretamente com a criança, às vezes ela não vai entender, né? Aí você traz lá para a história, mas você lembra que o animalzinho não conseguia perceber que ele era importante, né? O exemplo ali, o mico-leão, que eu acho que é o que melhor aparece ali em cima. Ele se achava tão pequenininho porque o leão é grande, o leão é forte, ele achava que ele não tinha importância. Só que aí vai precisar de um animal pequenininho para fazer uma determinada situação e ele vai ser importante. Muito bacana. Isso que a Tatiele está falando me fez lembrar também lá o clubinho Nutrindo Lelê da Fabrini Massafera, nutricionista, que ela utiliza muito também essa parte lúdica para demonstrar quantos alimentos têm suas propriedades, suas riquezas, né? Sua importância. Então, tem lá o monstrinho verde para mostrar o quanto os alimentos verdes são importantes e tal. Então, para a criança, gente, é magia isso, né? Porque realmente, para nós também é. Porque eu tenho histórias que eu vou ler para eles, gente, que eu entro na história, né? Eu digo, gente, mas que... E aí a gente entra no mundo também para ver quanto é... A leitura é muito mágico, né? A leitura, ela transporta a gente para um outro universo, né? A gente está na nossa casa, mas a gente consegue ir para qualquer lugar, viver outra vida, não necessariamente, mas estar em todos os lugares, conhecer criar coisas, lugares, né, incríveis. E tu sempre foi da leitura? Eu gostava muito de ler. A minha mãe, ela era professora, então... Eu tô cheio de comentários aqui para ler, gente, eu já vou ler, tá? Ela comprava... Segura aí. Ela comprava as coleções de livros que tinham, não sei se ainda hoje em dia tem isso nas escolas, mas iam as pessoas e levavam umas coleções para vender, e a minha mãe sempre comprou muito para mim. Então eu lia muito nessa fase de criança, aí depois adolescente, mais ou menos, meio que esqueci, depois eu fui pra faculdade, foi ficando um pouco de lado, e eu tenho uma irmã mais nova, que era viciada, ela devorava livros. E eu via ela lendo e aquilo foi me instigando. E aí depois da faculdade, quando sobrou um pouquinho mais de tempo, eu comecei a ler um pouquinho mais. E aí só foi. Aí só vai, né? Aí só vai. É muito interessante isso. Eu ia falar um negócio aqui agora. O que era, gente? Não, me fugiu agora. Vou ler os comentários aqui. A Érica Oliveira, um abraço. Essa eu já li. A Thalita Kurnen. É assim, será? Não sei pronunciar também, desculpa, amiga. Esse livro é ótimo, autora sensacional. Suelen Borges está aqui, livro incrível. Comprei para minha filha, escritora e pessoa maravilhosa. Jardel Baron, muito bom o livro. Minha filha amou. Parabéns, Tatiele, ótima escritora. Cadastro Sul Contábil, sucesso, Tati. Ó, o pessoal aqui, deve ser da empresa, né? Monize Luiz Santos, muito bom saber sobre o seu processo criativo. Parabéns. Lembrei, viu? Veio aqui, usou ali a palavra criativa, eu lembrei do que eu ia contar. Paula Tondim, nós em casa amamos, chamou a atenção dos meus pequenos, ó.
A Ana Michelucci, maravilhosa. Monize Luiz Santos, sensacional a ideia. A Ana dizendo, tema super relevante, né? Importante que cada um saiba que é especial à sua maneira. Exatamente. A Ana diz aqui, para crianças e adultos. Exatamente, Ana, concordo contigo. Cada um é especial e que precisamos uns dos outros, né? Precisamos uns dos outros nos apuros da vida, nos ajudar, e cada um vem com o seu talento, né? A gente estava aqui falando de viajar, né, através da leitura. O Pedro essa semana estava reclamando que na aula, né, ele passa o dia todo no Futurão. Hoje de manhã ele não foi porque ele estava de aniversário, né, gente? Aí ele tem uma parte que é a hora do soninho, né? E ele não tem vontade de dormir. O Pedro é muito ativo, assim. Imagina que ele vai dormir de dia. Daí ele diz, ai, vó, aí eu tenho que dormir e eu não tenho sono, o que eu faço? Eu disse, fecha os olhos, faz de conta que tu tá, se a prof olhar pra ti, faz de conta que tu vai estar dormindo. E aí tu entra no mundo da imaginação. Respira fundo e imagina para onde tu queres ir. E tu vá, porque tu pode ir para qualquer lugar que tu queira ir. Tu pode virar um dinossauro, tu pode virar um pássaro, tu pode voar, tu pode ir para uma montanha, tu pode ir para onde tu quiser. Ali, deitadinho, só vai estar teu corpo. A prof vai olhar, parece que tu tá dormindo. Mas a tua imaginação vai te levar para onde tu quiser. E ele arregalou aquele olho assim, respirou fundo, como quem diz assim, ai, tomara que chegue logo a hora do soninho, sabe? Eu acho que a cabeça dele já tá pensando para onde eu vou, né? E é isso, é tão simples, né? E eu acho que a leitura, ela nos... ela dá um treinamento pra gente fazer isso, que é algo que a gente também pode fazer quando a gente estiver estressadão. Fecha os olhos e se imagina aí num lugar bem bacana, né? A gente pode usar, né, a imaginação, a Sim. criatividade para a história, mas até para outras coisas, né? E a Quem sabe leitura a história nos faz criar isso, né? A leitura nos faz, vai nos instigando a imaginar, a criar, e quem sabe isso possa despertar outras coisas em outras áreas também, Exatamente. né? E que desperta a criatividade também. E sabe que eu lembrei agora de uma situação que na minha época não tinha, mas eu sei que agora algumas escolas elas estão com projetos de escritores nas escolas. Eu não lembro agora o nome do projeto, mas eu sei que tem em algumas escolas. As crianças escrevem os seus livros, desenham e vai para um site. No site consegue ver como e-book, mas as famílias também conseguem adquirir um livro físico. Então é super legal porque vai Muito estimulando, legal. vai instigando, e as crianças vão poder ver que elas podem, né? Porque lá em 2018, quando eu conversei com a Edi, que ela me falou, escreve quando tu se sentir bem, eu falava, nossa, mas será que eu posso escrever? Eu não sabia que eu podia, porque eu não conhecia ninguém que escrevia. Para mim, quem escreveu eram os escritores. Mas quem eram os escritores? E Tatiana, existe técnica para como eu começo um livro, como eu termino, como eu desenvolvo? Tudo tem técnica. Tem. É legal tu sentar e escrever quando tu estiver com uma ideia para livremente. Para te não perder a ideia, tu escreve livremente, sem tu pensar em acento, vírgulas e enfim, deixa rolar. Mas é legal tu estudar e aprender formas, porque às vezes tu só vai escrever e tu vai ter o início da tua história e vai ser muito legal. Só que tu não vai conseguir, às vezes, criar um final, um desfecho, porque tu vai ficar preso sem saber o que fazer. Então é muito legal ler histórias daquilo que tu quer escrever, naquele gênero que tu quer escrever para te saber, mas às vezes também ler outros, porque podem te abrir. É muito legal você escrever, quando você tiver uma ideia, você escrever para não perder a sua ideia e guardar elas, porque às vezes a gente acha que não tá bom e quer apagar tudo. Posso começar com o famoso Era Uma Vez? Dependendo do teu tipo de história, né? Se for às vezes um conto de fadas. E eu acho super interessante se a pessoa realmente quiser, porque muitas pessoas têm isso, né? De ter esse sonho de publicar um livro, como eu tinha. E às vezes ir em busca de alguma coisa. Tem muita coisa gratuita no YouTube, muitas aulas, tem muitas lives, às vezes no Instagram,
com muitas Que dicas. foi por onde tu começou também? Que foi por onde eu comecei, né? Pegando vídeos no YouTube gratuitamente. Aí depois eu fui querendo mais, aí fui participando de grupos, participo de alguns, hoje de escrita e tudo mais. Mas no início era eu e o YouTube assistindo algumas aulas. E aí vou vendo qual que é aquela que eu mais gosto, porque tem muita coisa gratuita. Então, para quem quiser, pode começar pelo YouTube e aí vai vendo se vai gostando, se vai se identificando. Uhum. E o futuro? O que vem aí pela frente? Nesta área? Nesta área. Eu publiquei o Porque, livro. gente, contábeis, né? Não tem nada a ver com... E tu sabe que eu fiz contábeis, mas eu não trabalho com contábeis. Eu trabalho com antecipação de recebíveis. É outra coisa. E gosto muito de Mas histórias. que também não tem nada a ver. Não tem nada a ver com histórias. Nada a ver com leãozinho e bichinho, assim. Nada a ver. Mas eu gosto muito de histórias. Eu participo de um clube de leitura, participo de clube de escrita, tenho muitos livros. E quero continuar escrevendo porque é uma coisa que me faz bem, que eu gosto. Não é uma coisa que eu faço pensando no dinheiro, no retorno. Porque para fazer um livro e conseguir publicar ele, vai bastante dinheiro. Então, não sei se eu vou realmente conseguir seguir a carreira, enfim. Mas é algo que eu pretendo continuar fazendo porque eu gosto. E eu já tenho um segundo livro que já está em processo, na verdade ele está com o arquivo dele já prontinho ali, só esperando para a gente mandar para a gráfica. E vai ser uma história que também vai falar de animais, só que não vai ser uma fábula como esse, vão ser alguns poeminhas. Então aí para as crianças um pouquinho menores, quem sabe vão se identificar um pouquinho mais. E aí depois eu não sei, quem sabe mais algum outro livro. Estão perguntando aqui, o Vini pergunta pra Tati se ela pretende só continuar nos livros infantis. Por enquanto, sim, porque eu tenho mais algumas histórias, assim, guardadinhas lá que eu escrevi e que eu acho tão bonitinhas e dá aquela vontade de mostrar para as pessoas. Mas eu ainda tenho aquela vontadezinha de, quem sabe, um dia publicar aquela história que eu comecei a escrever lá em 2018. Quem sabe um dia publicar ela também, que aí já seria para um público mais adulto. Mas não sei, vamos... E essa história é do que, assim? Pode dar um spoiler pra gente? Deixa eu pensar aqui como que eu posso explicar. É um romance e a protagonista, ela tá muito... Ela tem um relacionamento de muitos anos, ela tá noiva e para ela o mundo dela é aquilo ali. Então ela vê muito a vida dela com aquela pessoa. Só que vai acontecer uma determinada situação que o relacionamento dela vai se desestruturar. E aí ela não vai conseguir perceber a vida dela sem aquela pessoa, porque ela colocou todas as apostas dela, para ela a vida era aquela outra pessoa, ela não consegue se enxergar mais sem a outra pessoa. Então é meio que um processo de recomeço para a protagonista, para ela conseguir se reerguer e ver que ela é importante na vida dela e que quando ela estiver bem, ela vai conseguir seguir caminhos e encontrar alguém. Já dá para sentir que o estilo dela, independente se for infantil ou para adulto, sempre vai trazer mensagens bem positivas aí, né? E para a vida mesmo, né? Pois é. Cada historinha, querendo ou não, eu trago alguma coisinha assim para tentar, de uma maneira lúdica ou de uma maneira meio sutil, trazer uma mensagem positiva para as pessoas. Tu é a louca da livraria? Tipo assim, não posso passar na frente? Tipo eu? Eu acabo comprando muito mais em sites e tudo mais, mas aonde eu vou, se eu vejo uma livraria, tem que dar aquela paradinha ali, daquela olhada. Gente, eu não vejo o tempo passar, sabia? Às vezes eu tô ali no shopping, se eu entrar na Nobel, quando eu olho no relógio, se eu tiver mesmo um compromisso, eu não posso entrar, porque certamente irei me atrasar. Porque eu me perco ali, ó, eu fico, gente, não sei. Para algumas pessoas pode não ter sentido nenhum, mas para quem gosta, né, é um título que te atrai, é uma capa. Eu sou muito atraída pela capa, assim, pelas cores, pelo estilo da capa. Eu tenho uma coisa assim que me chama também. E ali eu fico ali, me divertindo. Não vejo a hora passar. É tão bom, né? Aí eu fico olhando, esse livro aqui eu conheço, esse aqui eu já li, esse aqui eu não conheço ainda, mas eu quero. Às vezes tem uma edição, né, nova. Diferente. Ficou mais bonito do que eu tenho. Quero essa também. Muito bom. É um prazer realmente que só quem gosta realmente sabe do que
a gente tá falando, né? Pega aquele livrinho, aquele cheirinho assim. E você gosta também de papelaria ou é só o livro? Papelaria. Papelaria geral, né? Falou. Eu acho que é um conjunto. Quem gosta de livro, gosta de papelaria, a gente quer tudo. Não, aí o meu neto disse assim, vó, abriu uma loja de canetas em Araranguá. Eu não sei que loja de canetas é essa. Sei que um coleguinha dele que vê, não sei se é da mãe dele, sei lá. É uma loja de canetas. Eu disse, precisamos descobrir que loja é essa, né? Porque ele é meu parceirinho, gente, nessas nossas aventuras. A gente tem a nossa gaveta de artes, a gente tem os nossos penais ali com 1001 canetas e lápis de cor e tal, porque ele tem também essa coisa bem artística e é assim, né? Puxou a avó, mas papelaria, a gente quer ver post-it, adoro. É muito legal incentivar também, né? Porque quem sabe ele vai querer escrever, ou ele vai querer desenhar, ser um ilustrador, ou às vezes outras coisas também não relacionadas com o livro. Eu particularmente não tenho dúvida que alguma questão assim ligada à arte, ele vai, porque tá muito assim evidente, né? Por exemplo, essa tua história que a tua mãe te contou e que tu não tens essa lembrança, é muito interessante para a gente observar, né, as nossas crianças. Existem características, como os animaizinhos, né, muito peculiares. E ali existe uma semente que a gente tem que aprender a observar, né? Uma vez eu fiz vários testes na minha época, assim, fazia vários testes de... Como é que chama agora? Me fugiu a palavra, mas era... Aptidão, assim? Não é aptidão, a gente fazia para ver, assim, qual profissão, tem um outro nome. Teste de... Não me lembro. Mas eu fazia esses testes aí. Pra carreira. E aí eu lia muito também, assim, porque eu sempre tinha muitas dúvidas. E aí uma vez eu li assim, ó... Procure lembrar o que você gostava de fazer quando você era criança. Porque do que tu gostava de brincar, né? Muitas coisas, por exemplo, eu adorava me balançar, né? Eu adorava brincar que eu era caixa de supermercado, tinha um monte de coisa que eu adorava brincar de casinha, né? Cuidar de casinha, cuidar de filhinho. Mas eu vivia cantando e dançando. Era uma coisa assim, eu gostava de palco, eu gostava de me apresentar, sabe? Então, mesmo que não tivesse ninguém, né? Às vezes a minha plateia eram as galinhas do galinheiro lá do meu pai. Era a minha plateia. Eu gostava sempre de estar no palco, de me apresentar, sabe? Então, hoje eu acho que isso faz muito sentido com o que eu faço. Já estava ali em você. Então, eu nunca esqueci, sabe, disso que eu li. Porque sempre naquilo que a gente gostava de fazer quando era criança, uma brincadeira, tem ali uma sementinha do futuro. Tenho certeza disso. Eu vejo isso em muitas crianças. Que quando criança, a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não faz pensando... Porque é natural. Entende? É natural. Então, quando tu começou a contar essa história... eu já me veio essa lembrança assim na cabeça. Então hoje olhando o Pedro, eu não tenho dúvida nenhuma assim que alguma questão artística assim, ou com pintura, ou com desenho, vai fluir assim na vida dele, porque é muito natural. Ele gosta. Dele, é muito natural. Já que ele gosta muito dessas coisas, eu vou deixar aqui uma folhinha do desenho que eu tenho do livro, para ele poder colorir. E aí embaixo tem uma perguntinha ali para ele poder ver qual que é o talento dele, para ele poder pensar naquilo que ele gosta, naquilo que ele faz. Quem sabe escrever ali. Escreva aqui qual o seu talento. Olha que bacana. Nossa, ele vai amar. E eu vou te entregar também uma fanzine, que é um mini livrinho que eu fiz. Eu tenho de algumas histórias. Aí eu escolhi essa aqui, que é uma história infantil, A Cobra Vai Fumar, que é de um projeto do Literatura Mínima, que eu participo, que é uma historinha pequenininha. Em poucas palavras, a gente faz uma historinha. Então, eu fiz um livro aqui. Aí depois dá pra dar uma... Como é que chama? Literatura Mínima, o projeto. A Cobra Vai Fumar. Que é do professor Friseiro, mesmo professor
que me ajudou a fazer a história de O Melhor dos Bichos. Aí ele vai dando desafios pra gente, a gente vai pensando. Olha, gente. Aí eu peguei uma historinha e vou divulgar um pouquinho do que eu escrevo, fazendo um livrinho. Uma outra amiga me ajudou, a Mari. Então, assim, a gente vai se ajudando. Um vai ajudando o outro a divulgar, fazer as coisas. Que sensacional, né? Viu, gente? É igual para tudo nessa vida tem técnica, né? Todo mundo, quase todo mundo tem os sonhos. Agora há pouco tava o João Medalha aqui, eu ainda brinquei com ele. Eu disse, pô, João Medalha, tinha que escrever um livro aí, tem tantas histórias de Araranguá. Mas a verdade é que as pessoas às vezes não sabem, né, como começar. Vou escrever uma biografia ou vou contar causos, sei lá, porque também tem que entender um pouquinho dos gêneros, dos estilos, né? Pra pensar como vai fazer, né? Às vezes nesse início Esse aqui é pra mim? Esse é pra você. Eu vi que tem uma dedicatória. Pra mim e pro Pedro, então. Fiz uma dedicatória que eu coloco nos livros. Aí que tem show, um leãozinho aí também. Que lindo. Os dois, né? Os dois netos vão aproveitar muito. Ai, desejo que tu lance muitos outros para essas nossas crianças aí aproveitarem, incentivarem bastante, né? As crianças a ler, gente, porque assim, ó, em tempo de rede social, né, Tati? A gente vê tantas que crianças pobreza, né? nos joguinhos. Ninguém mais escreve nada, gente. As pessoas não escrevem nada, gente. E eu vou dizer assim, ó, não tô julgando, porque até eu, tá? Às vezes eu tenho que escrever uma legenda, já começa a abreviar e tal. Eu disse, gente, o que é isso? Nós estamos ficando muito empobrecidos. A gente só quer assistir vídeo, e vídeo rápido, porque se o vídeo tiver mais que 1 minuto, a gente já não assiste. Que loucura isso. A gente tá muito no imediatismo, né? A gente quer as coisas muito rápido, muito fácil. E às vezes a gente precisa dar uma parada. Nós precisamos sair disso, gente. Nós precisamos sair disso. Focar um pouquinho mais na gente, dar um pouco mais... No prazer, né? No prazer de pegar, ler um livro, sentar-se, acomodar-se num local gostoso, né? Bem confortável e apreciar aquele momento. Deixando esse outro bichinho aqui de lado, pegar outros bichinhos, né, gente, para se divertir. Porque, olha, quem é da minha idade vai lembrar, né? Porque assim, ó, não interessa o que você vai ler, sabe? Leia, sabe? Leia, nem que seja bula, né? Não, eu tava brincando, eu quero dizer assim, ó, por exemplo, lá na minha adolescência, a gente comprava aqueles livros Sabrina, vocês lembram? Que era romance, aqueles romances assim, bem, tudo dava errado, depois, daí o casal ficava junto. É bem clichêzão assim, e sempre era a mesma coisa. Mas, gente, a gente devorava aquilo, entende? E tá tudo bem, ok. A minha mãe lia Sidney Sheldon. Ela comprava todos os livros de Sidney Sheldon, aquela outra escritora... eu não vou me lembrar agora, mas eram todos nesse estilo, assim, né? E ela comprava e lia, quase todos os livros no mesmo estilo. Mas é aquela coisa, eu sempre via a minha mãe com um livro na mão. É um incentivo, né? Sempre. Você tá Nunca com um livro... vi minha mãe sem um livro na mão, gente. Ou era o livro ou era o tricô. E a gente se espelha muito, né? Nos familiares, nas pessoas mais velhas. Quando a gente vê uma pessoa com um livro, aquilo vai instigando a gente. Então, às vezes, para as famílias também, né? Lerem com os filhos, ou que os filhos possam ver. Porque se o filho vê o pai e a mãe na rede social, no celular, eles vão querer isso também. Não adianta. É exemplo, gente. É desde pequenininho mesmo. Tu falaste antes também, outra coisa que me fez lembrar, quando eu fiquei grávida da Catarina, minha mais velha, a primeira coisa, já contei isso aqui, né? Primeira coisa que eu comprei do enxoval todo da minha filha, primeira coisa, eu entrei numa livraria e comprei uma coleçãozinha de livros. Acho que eram 6 ou 8 livros. Todos aqueles contos infantis.
Foi a primeira coisa que eu comprei. E aí eu já lia na barriga pra ela. Já ia incentivando. Já. Sabe que é muito legal também? Porque às vezes a gente acha que ele é muito pequenininho, uma criança não vai ler um livro, vai rasgar a folha. Mas tem também os livros de banho para bebê. Sim, Que a isso aí é criança uma maravilha. A criança já vai aprendendo a segurar, já vai aprendendo a passar a página. Então, querendo ou não, tu já vai incentivando. Não, hoje os livros para as crianças mesmo não tem como não incentivar, né? Já, os livros têm textura, né? Os livros têm um botãozinho lá, sai som, né? Interativos, que dá pra, tem o fantochezinho. Tem aquele livro que, esse aí no meu tempo já tinha também, né? Que a gente abria e abre ali o castelo e tal. Até eu fico toda besta, gente, olhando os livros deles. Imagina porque as crianças, né? A gente já... Ai, o livro ali tem a textura da ovelhinha, tem não sei o quê. Os dinossauros agora que estão muito em alta também, né? Então, assim, é investimento, gente. É investimento, pode ter certeza disso. Uma criança que lê, nossa, é uma riqueza, uma riqueza. E ler, quando a gente diz ler, é estar no mundo da literatura, né? Porque, como eu disse, o Luca vai fazer 3 anos em outubro. E a gente tem fotos dele assim, ó. Lendo, gente. Ele lê e ele franze a testa como se ele tivesse entendendo a coisa mais rica do mundo, gente. E ele vai vendo os desenhos e vai criando a própria história Ele vai também, criando né? a própria história. Vai desenvolvendo a imaginação dele, a criatividade. Tu falaste de criar história, tem uma coisa que eu faço muito com o Pedro também, que é assim, eu começo uma história e ele continua. Daí ele conta um pouquinho, daí ele inventa alguma coisa e daí eu pego aquela parte dele e vou contando outra. Daí ele vai, e a gente vai inventando. No fim vira uma história nada a ver com aquilo que começou. É muito divertido. Mas é legal que tem a participação de vocês, né? Que vai criando um vínculo dos dois, fazendo uma atividade juntos. Tatiele, tu já fez um lançamento? Como é que tá essa parte aí? Como é que as pessoas adquirem o livro? Então, eu fiz um lançamento lá em Floripa, numa livraria infantil, e eu tô organizando agora um lançamento no Meleiro para mês que vem, em outubro. No segundo final de semana de outubro. Me avise aí pro pessoal ir lá fazer uma cobertura. Opa! E o livro, a editora ela coloca em alguns sites, então tem na Amazon, tem na Casas Bahia, tem no Estante Virtual, tem em alguns sites. Vai encontrar. Tem, mas quem quiser também consegue comprar comigo, porque eu tenho algumas unidades e aí eu faço uma dedicatóriazinha, mando uma folhinha de desenho. Então quem quiser pode Kevin tá botando aí na tela o Instagram, né, da Tatiele. Quem quiser pode entrar em contato lá com ela, comprar diretamente com ela, que daí vem com dedicatório igual o meu aqui, gente. Isso. Né? Até com a carinha do leãozinho aqui. Eu também tô fazendo um envio para as pessoas, então para quem for, às vezes aqui da região, se eu conseguir eu posso entregar, o meu pai também entrega para mim, mas se eu precisar enviar, eu também faço um envio por correios e eu não tô cobrando frete para divulgar a história aí, então até outubro, livro sem frete para qualquer lugar do Brasil. Opa, que maravilha! Deixa eu ver o que mais aqui, a Dulcineia Martins Borges Machado. Mãe é suspeita em falar, mas eu amei a história. Com certeza, né? A Ana Michelucci Vocacional, ela disse. A Suelen Borges, ansiosa pelo... vocacional, isso, teste vocacional. Obrigada, isso mesmo, era a palavra que eu queria lembrar. A Suelen, ansiosa pelo próximo livro. A Caroline Machado, Leopoldo, parabéns, Tati, nosso orgulho. E ela diz aqui que você tem ainda mais sucesso na sua vida e que vem ainda muitos livros. E assim será, com certeza, já é, né? Já tem os prontinhos aí já para editar, né? Para lançar. A Rejane aqui mandando, é teste vocacional. Isso aí, obrigada, minha gente. Você sabe que a minha memória às vezes falha aqui, né? A Olívia dizendo, bom dia, voltei à minha infância, também dava aula para as galinhas, coitada das bichinhas. Ai, as minhas galinhas eram muito instruídas, tá, gente? A Morgana aqui, abraço e parabéns, Tati, filha do meu amigo
Gabiroba, eis uma pessoa guerreira que não desiste dos sonhos. Isso aí, muito bom. Camille, beijos, Tati. Camille e Tia Neia, parabéns. Linda, muito orgulhosa de quem se tornou história incrível e motivacional. A Ivonete está aqui, parabéns. Se fosse escrever de bichinho, acho que eu escreveria de galinha, gente, porque realmente é o animal da minha infância, a galinha. Eu tinha muita parceria com as galinhas do meu galinheiro. Quê? Muita intimidade. Muita intimidade com as galinhas. A gente era muito amiga. Elas tinham até nome, gente. Tati, parabéns, sucesso para você. Nos avise aí do lançamento pra gente pedir pro jornalista lá fazer uma cobertura, né? E no próximo, já sabe. A gente volta aqui. Volta aqui. Que legal, né? muito obrigada. Ela disse que a primeira entrevista dela. Primeira que bom, entrevista Fico ao honrada. vivo, a pessoa é super tímida. Ela super nervosa, mas acho que Mas foi. aqui é tudo de bom. Sucesso pra você. Muito obrigada. Vai curtir o final de semana em Meleiro? Vou ficar em Meleiro. Amanhã eu vou estar colocando uma biblioteca comunitária num Opa! bairro ali no Meleiro, na Barra do Cedro. Pessoal aí da Barra. Depois eu vou divulgar um pouco melhor nas minhas redes sociais. E domingo eu vou passar o dia inteiro em Laguna, numa feira. Então eu vou estar Ai, levando que o melhor legal. dos bichos pra Laguna. Bacana. Muitos compromissos. Muito bom. E depois retorna para a capital. Depois retorno. Muito bem.